1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu vou ler na versão NVI, atualizada, e NVT. A primeira versão diz assim, primeira versão diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra versão diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua luz. E outra versão diz também, quase que semelhante, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estas três versões, elas são muito lindas, porque todas trazem elementos e características da nossa língua portuguesa, que é tão rica. Ela pode ser colocada de diversos aspectos, mas todas elas, o que me chama a atenção é que diz assim, povo exclusivo de Deus. Na versão atualizada diz propriedade exclusiva de Deus. E na versão NVT diz propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem, como propriedade exclusiva de Deus, mostrar às pessoas quão admirável é aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É quase que uma paráfrase dizendo que nós fomos chamados para proclamar, falar, pregar, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A NVI vai dizer, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Eu quero meditar com vocês essa noite sobre um seguinte tema, propriedade exclusiva de Deus. Qual é o tema da nossa mensagem? Propriedade exclusiva de Deus. A identidade inegociável da igreja. Vamos repetir. Propriedade exclusiva de Deus. A identidade inegociável da igreja. A identidade inegociável da igreja é de que ela é uma propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus por isso. Tem um louvor que diz, eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. É bem legal isso, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse que aqueles que o adoram em espírito e em verdade irão estar em todos os lugares e ali ele estaria presente. Mas imagine comigo uma joia rara, um diamante de um quilate inestimável, lapidado com perfeição. E este diamante, ele é uma propriedade de um rei que tem um grande império, vasto e glorioso. Ele não é apenas um diamante valioso. Esse diamante, ele é uma propriedade exclusiva do rei. Ele é uma joia da coroa real. Ele é carregado com um carimbo real e identificado como propriedade da casa real. Imagine esse diamante, Então, qualquer que tentar roubar ou falsificar irá desrespeitar não somente essa joia, mas irá desrespeitar o próprio rei, porque esse diamante faz parte de uma propriedade exclusiva do rei. Ele tem a marca do dono, diga a marca do dono. O diamante é de um exclusivo possuidor. Ele tem uma característica intrínseca, um valor inestimável.
a marca do seu próprio dono. Imagine algo que tem a marca do seu próprio dono. Então, é sobre isso que estamos falando hoje. Propriedade exclusiva de Deus. A identidade inegociável da igreja. É interessante. A Bíblia diz assim. Pedro nesse texto vai dizer: assim vocês podem mostrar às pessoas quão admirável é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, nós temos um propósito, nós temos uma finalidade. E aí essa carta que foi escrita aos eleitos de Deus que estavam dispersos pela peregrinação na Ásia, na Capadócia, Pedro escreve para incentivar esses cristãos no ano 62 a 64. Ele escreve para incentivar porque havia uma grande perseguição, como há também hoje em alguns países grandes perseguições, e nós precisamos de palavras que nos conforte, que nos anime, mas palavras também que nos mostre quem somos. Amém, queridos? Palavras que fortaleçam a nossa identidade, que a nossa identidade seja inegociável. Pedro escreve para incentivar aqueles cristãos a não desistirem, a terem esperança no alto, num alvo que é Cristo, para encorajar a testemunharem do Evangelho de Cristo, mas isso através de uma conduta exemplar. Glória a Deus. Através de um comportamento e de uma conduta impecável, face a tanta injustiça que eles viviam naquela época. Então eu quero dizer para vocês que Pedro começa dizendo assim: gratidão e louvor são dirigidos ao Pai. Pode colocar o versículo 1 para a igreja ir acompanhando a exposição. O versículo, na verdade, eu acredito que já começa a partir do verso 3. Quando ele diz assim que dá graças a Deus e ao Senhor pela salvação de Cristo, e aí pela ressurreição, pela regeneração, pela misericórdia, porque Deus havia alcançado aqueles irmãos, mas eles precisavam entender que eles estavam vivendo um grande paradoxo, a perseguição, e eles deveriam buscar esperança em Deus. Quantos querem ter esperança em Deus? As tristezas e as lutas existiam, as tristezas e as lutas estavam presentes na vida daqueles cristãos. Imagine você deixar sua casa, imagine vir uma grande perseguição contra a igreja hoje, e nós precisarmos fechar as igrejas, nós precisarmos, não é, como na China, pastores estão sendo presos hoje, atualmente pastores estão sendo presos na China, cristãos estão sendo mortos na África do Sul, e de repente esses cristãos aqui estavam fugindo, perseguidos pelo Evangelho de Cristo, e Pedro diz assim: olha, apesar da tristeza que vocês estão passando e das lutas que vocês estão passando, entendam que essas lutas, elas são a autenticidade da fé de vocês. Porque o crente é provado, queridos, não é quando o salário está gordinho. Nós somos aprovados não é quando tudo vai bem. Nós somos aprovados quando nós estamos passando por lutas e provações. É a hora que o crente é provado e é a hora que nós mostramos a nossa fé. Não é quando tudo vai bem, não é quando o diagnóstico está bem, não é quando os exames dão tudo ok, não é somente quando a saúde está ok, quando o salário está lá, a continha está azul, as despesas estão redondas, não é isso. Nós somos provados por Deus, a nossa fé é forjada e ela é forjada no fogo. Vai vir provas, vai vir provações, vai vir perseguições, perseguições no trabalho porque você é um crente, perseguições na faculdade porque você é um crente, perseguições na vizinhança. Às vezes,
até mesmo dentro de casa, quando um quer servir a Deus e o outro não quer. O diabo se levanta com oposição, as ideologias são diferentes, a mentalidade é diferente. Então, a gente vê que há uma luta invisível. E o que me motiva a trazer essa mensagem para vocês, diga assim: propriedade exclusiva de Deus. A identidade inegociável da igreja. O que mais me motiva, queridos, a trazer essa mensagem para vocês, é que há, e me parece, uma grande tentativa do diabo de tomar de volta aquilo que Deus roubou dele. Há uma grande, na verdade, saqueou, porque nós somos saqueados da prateleira do valente. Ele amarrou o valente e saqueou. Ele tirou. Ele nos tirou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então há uma grande tentativa do diabo tentar voltar a querer ser dono dessa propriedade. Veja que coisa interessante. Mateus 12, verso do 43 ao 45. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Quando o espírito imundo sai de onde? Sai de um homem. Ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei à casa de onde saí. Ele diz o quê? Voltarei da casa de onde saí. E aí ele diz assim: e ao chegar encontra a casa desocupada, varrida. Então ele vai e traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e entra e passa a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Jesus estava falando para os fariseus, para os líderes de sua época, de que um demônio, quando sai da vida de um homem, um espírito maligno, ele tenta voltar a uma tentativa de reintegração de posse. Ele tenta pegar aquilo que era dele. Ele tenta pegar aquilo que foi tirado dele. Ele tenta voltar para onde ele estava, para a propriedade que ele estava. Mas eu declaro que em nome de Jesus nós somos casa de Deus. Glória a Deus. Você vai deixar o diabo voltar? Você vai deixar os demônios voltarem? Diga assim: uma identidade inegociável da igreja. Não dá mais. Não tem como você negociar. Não tem como você brincar com isso. Não tem como nós brincarmos com isso. Não tem como você brincar de igreja, porque existe um reino espiritual. Existe o que, pastor? Um reino espiritual. E então, há uma grande necessidade hoje, pasme, eu nunca imaginei pregar para crente ser liberto. Pregar para crente não ter que o diabo voltar a possuí-lo. Eu nunca imaginei perder tempo hoje em dia falando para crente de que ele deve ter cuidado para o diabo não voltar para a vida dele. Mas existe uma grande necessidade nos dias de hoje de falarmos sobre isso e de trazermos esses ensinamentos de Jesus, quando ele fala aqui em Mateus 12, verso 43, narrado, escrito por Mateus, de que há uma necessidade da igreja estar atenta, há uma necessidade de você, de nós estarmos atentos. Nunca existiu tanta tentativa do diabo de tomar de volta a propriedade que era dele. Mas nós somos casa de Deus. Você é propriedade, a Bíblia diz, nós lemos aqui, vocês, porém, são povo eleito, escolhido, geração eleita. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, propriedade
exclusiva de Deus. Vocês são o diamante desse rei. Amém, queridos? Vocês são o diamante que aquele rei possui e que está ali marcado com o selo do rei. Você tem o selo do rei. Glória a Deus por isso. Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. O meu dono é o Senhor. O diabo não voltará para cá. Ele não encontrará a casa vazia. Ele encontrará a casa cheia. Por isso que tem gente que diz assim, às vezes, eu estou meio vazio. Você precisa se encher logo. Amém, queridos? Porque há um grande perigo de casa vazia, o diabo voltar e chamar mais 7 espíritos para vir e o estado seu se tornar pior do que o de outrora. Então, há uma grande urgência, diga, há uma grande urgência de você se encher de Deus. De nós nos enchermos de Deus. Fala assim para o teu irmão, se enche de Deus. Se enche de Deus. Diz assim para o teu irmão nessa noite, preenche a casa vazia. Não dá para a casa ficar vazia. Uma casa que está vazia, queridos, dá vontade de você fazer o que com ela? Encher ela de móveis e dizer, agora é meu. Sim ou não? Você chega numa casa espaçosa, bonita, quarto, segundo quarto, terceiro, sala, cozinha, varanda, não é? Varanda gourmet, algumas casas têm hoje, estrutura, você vai imaginando ali, aqui dá meu quarto, aqui dá um escritório, aqui dá, e aí você, querido, você está dando sopa para o diabo querer voltar para a sua vida? Casa vazia, quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não lê a palavra? Você não se enche de Deus, você não busca se envolver com o Senhor. Então, queridos, uma identidade, diga assim, uma identidade inegociável da igreja. Não tem como você negociar isso. Por quê? Porque se você ficar vazio, vai vir alguém que vai querer invadir. E ele não invade entrando pela porta, ele é salteador, ele pula. Jesus diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas o diabo não, o diabo pula. Quando ele vê vazio, ele pula e diz assim, agora eu vou entrar e eu vou trazer mais 7 comigo, e o estado dele vai ser pior do que o outrora. Jesus disse assim, acontecerá com essa geração que não está ouvindo a voz de Deus. Por isso que nós vemos o mundo caminhando de mal a pior, porque as pessoas estão cada vez mais vivendo sem temor. Diga, sem temor, sem temer. Sem ter medo da mão de Deus, sem ter medo do mundo espiritual, sem entender que existe luz e trevas, vivendo sem discernir. Eu quero viver, eu quero me permitir, eu faço sexo à torta e à direita, eu me drogo, eu saio, eu faço, sabe? Então, essa falta de temor gera e abre legalidades. Mas o texto diz, a casa estava vazia. A casa estava vazia. Não deixe a casa vazia. Amém, queridos? Não é tempo de você deixar a casa vazia. Mente vazia, diz o ditado popular, é oficina do diabo. Mas é um ditado popular. A Bíblia já dizia que a casa, quando está vazia, o diabo volta. O diabo volta. E ele volta com mais 7 espíritos piores do que outrora. Então, nosso texto tem 2 grandes perícopes, irmãos. A primeira é do verso 3 ao verso 13, e do verso 12, e a outra do verso 12 ao verso do capítulo 2, do 1 ao 10. Eu não vou expor todo o texto, é muito assunto. Talvez nós faremos essa mensagem em dois grandes momentos, mas eu quero hoje destacar para vocês que há uma grande urgência, diga assim, há uma grande urgência de nós estarmos em Deus, de nós estarmos alicerçados no Senhor e na força do seu braço forte e poderoso. Diz assim Pedro, bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, diga viva esperança. Verso 3, coloca aí, Benezade, para o pessoal acompanhar, versão NVI. Viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais
poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Você tem uma herança. Diga assim: eu sou detentor de uma herança. Que ela não vai jamais se perder, ela não vai ser manchada e ela não vai perder o seu valor. O testemunho do Evangelho, ele é escandalizado, mas ele não é maculado. Porque Cristo, ele é o Evangelho. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele jamais vai ser maculado. Ele jamais vai ser manchado. Mas ele veio para nos dar vida, a herança guardada nos céus, que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, presta a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Sim, somos sim. No tempo anterior, eles eram entristecidos por todos os tipos de provação. Mas também nós, nos dias de hoje, também somos. Mas nós temos que saber quem somos. Amém, queridos? Somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós não somos mais o diabo. Diga assim: o diabo não tem mais legalidade na minha vida. Eu tenho autoridade sobre os demônios, através do nome de Jesus. Não os demônios têm mais autoridade sobre minha vida. Queridos, quando uma iniquidade, ela é cultivada na vida de uma pessoa, e quando eu digo iniquidade, eu vou falar aqui de pecado. Quando um pecado é cultivado, é nutrido, preste atenção, é nutrido na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você começa com a mentira, essa mentira, ela vai enraizando, ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo, e aí dali brota ações, e daquelas ações brotam outras ações, e aí quando menos se espera, você está todo envolvido, chamado o laço. Diga: o laço. Nós como crentes não podemos estar envolvidos em laços. Nós temos uma vida como vivemos à luz do dia. Amém, queridos? Nós não vivemos às escondidas. Glória a Deus por isso. O Senhor diz que Ele nos chama para vivermos uma vida aprovada. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, o Senhor quer nos libertar. O Senhor quer nos libertar plenamente. Quantos querem ser libertos plenamente? É tempo de nós dizermos que somos propriedades de Deus de verdade e passarmos essa escritura para Ele totalmente. Você só é dono de algo quando você passa para o seu nome. Deus é dono da tua vida? Você já passou sua vida totalmente para Ele? Porque Ele só será dono da tua vida quando você passar totalmente para Ele. Quando você o confessá-lo de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Quando você buscá-lo com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então o diabo, ele vai tentar voltar para aquela casa que está agora vazia. É aquele crente relapso. Não ora, não bebe Bíblia, não se envolve nas coisas de Deus, não busca o Senhor, fica vacilando na internet, fica vacilando com os seus pecadinhos de estimação, cultivando. Aí recebe um salário gordo e diz: olha, parei, Deus me abençoe, e mesmo assim eu consigo viver no pecado, e o diabo está ali. É isso mesmo e tal, só enganando ele. Eu quero dizer para você, essa iniquidade vai abrindo legalidade. E de repente, esse Satanás, esse demônio, volta para aquela casa que estava vazia. E coloca as algemas nas tuas mãos. E você vai viver na igreja acorrentado, aprisionado, precisando de libertação. Eu nunca vi uma geração de crentes precisar tanto de libertação como a dos nossos dias. Então, apesar de lutas e provas, assim acontece, para que fique comprovada que a fé de vocês tem muito mais valor do que ouro que perece. Acontece provações na nossa vida, verso 7. Pode colocar aí, Ebenezer. Acontece provações na nossa vida, para que a fé da gente seja provada e aprovada e tenha muito mais valor do que ouro. Glória a Deus por isso. Mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus foi revelado. Mesmo não tendo visto vocês,
Vocês amam a Jesus. Essa palavra são para nós aqui. Essa palavra é exclusiva para nós. Veja o verso 8. Mesmo não tendo visto, você viu Jesus alguma vez? Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas falaram, e aí Pedro vai dizer, eles falaram, movidos pelo Espírito de Deus, e eles predisseram o sofrimento de Cristo e os nossos sofrimentos. E aí, então, ele vai dizer que os anjos desejam o que nós fazemos, que é falar das maravilhas de Deus, né? Coisas que agora são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Eu prego o Evangelho aqui nesse momento pelo Espírito Santo enviado dos céus. Isso não é natureza humana. É impossível alguém falar disso movido por ele só, sem que seja movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu quero dizer algo para você. Você escuta a pregação? Diga sim. Se você escuta a pregação e é o Espírito Santo que move, aqui ó, veja o que diz a palavra, verso 12, pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Veja o que diz o texto, verso 12, né? Versão NVT. Foi-lhes dito, suas mensagens não eram por eles, mas para vocês. Agora as boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregam pelo poder do Espírito Santo. Na versão, né, NVI vai dizer que eles pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Então, se nós pregamos o Evangelho enviado pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, você deve ouvir a mensagem. Você tem que dar total credibilidade à pregação do Evangelho. Você não pode ouvir a pregação do Evangelho e simplesmente dizer, foi o pastor que falou. Não, não foi. Foi o Espírito Santo enviado da parte de Deus que falou por meio do pastor. Então você tem que receber a palavra. Se é Deus que fala, então você deve total atenção. Amém? Eu vou repetir. Se é Deus que fala, eu devo total atenção. Se é o homem, nenhuma. Mas se é Deus que fala, eu devo total atenção. Enfim, entramos agora na segunda parte da nossa mensagem. Eu quero dizer que, apesar de lutas e provas, vocês estão sendo provados e a fé de vocês, ela é provada e aprovada mediante sofrimentos, tribulações. Mais uma vez eu digo, o crente não é aprovado quando recebe um salário alto. Nós não somos provados quando ganhamos coisas. Nós somos provados quando abrimos mão das coisas. Nós somos aprovados por Deus quando abrimos mão. Amém, queridos? Nós crescemos em Deus quando nós aprendemos muito mais a fazermos quando estamos sendo humilhados, a sermos quando estamos sendo perseguidos e a não abandonarmos quando não estamos sendo reconhecidos. É nesse intervalo de tempo, quando a honra não vem, quando o reconhecimento não vem, quando, pelo contrário, as críticas vêm, que você continua fiel, quando o diagnóstico vem, quando você tem que passar por um processo cirúrgico, quando você tem que passar por uma bateria de exames, quando você tem que lutar contra, sabe, tudo e todos, parece que o mundo todo está vindo contra você, as suas fraquezas carnais, problema financeiro, familiar, e você escuta o diabo dizer, desiste de tudo. É melhor no tempo que você me servia. É melhor no tempo que eu habitava em você. Eu facilitava as coisas para a sua vida. Eu ajudava você. Afinal de contas, você não precisava dar seu dinheiro para a igreja, você não precisava fazer nada disso. E estava tudo muito bem, muito resolvido. O diabo vem com sugestões e propostas na minha e na sua mente. É assim na minha mente, acredito que eu não sou pior nem melhor do que você. Eu acho que é assim que acontece também na sua mente. Porque ele nos tenta para nos conduzir ao pecado. E eu quero dizer na segunda parte dessa mensagem que
nós temos que estar preparados para agir. Veja o que diz o verso 13. Coloca a versão NVI, se possível. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem se moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fazem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, Pedro agora vai dizer, olha, eu sei que em meio às lutas, em meio às dificuldades que vocês estão passando, vocês devem ter uma mente preparada. Diga assim, uma mente preparada. Vocês devem estar prontos para agir e alerta. Vocês não devem estar com uma mente fraca. Por isso que é importante, queridos. Nós vamos fazer um grande mutirão aqui. Eu quero preparar discipuladores. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, eu creio. Jesus disse, ide por todo o mundo e ensinai, pregai, ensinando-vos a guardar tudo que vos tenho ordenado. O mandamento foi, fazei discípulos. Amém? E eu quero levantar um grupo forte de discípulos multiplicadores. Glória a Deus por isso. E eu quero que toda pessoa que chegar na igreja, aquele discípulo, chegue ali e diga, você já fez um discipulado? Já fiz, quando me batizei, faz muito tempo. Vamos começar um discipulado novo. Qual é o dia que eu posso ir na tua casa? Qual é o dia que a gente pode marcar? Pode ser numa lanchonete, pode ser aqui, pode ser na igreja, pode ser na minha casa. Uma vez por semana. São 14 aulas. E nós vamos ali desenvolver. Nós vamos crescer juntos. Vamos aprender a orar. Nós vamos orar. Nós vamos ler. Nós vamos aprender a estudar, abrir a Bíblia. Eu quero preparar discipuladores. Glória a Deus, irmãos. Porque eu quero uma igreja que discipule, que gere pessoas. E aí, depois que nós tivermos essa grande rede de discipuladores, nós vamos aí fortalecer as células. E as pessoas, porque nós precisamos ter uma mente preparada. Diga, mente preparada. Bota o verso 13 aí, Benezai. Veja que diz que coisa extraordinária. Verso 13. Verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada. Estejam com a mente preparada. Como é que está a tua mente? Tua mente é levada por todo tipo de vento, de conselho, não é? Ah, agora a natureza. Ah, agora a cachoeira. Ah, agora é tal filosofia. Agora é isso, aquilo. Como é que está a tua mente? Como é que está a tua mente? Tua mente está em alerta. Você está agindo conforme a esperança da graça do Senhor. Como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Veja o verso 14. Como filhos obedientes, não deixem moldar pelos maus desejos de outrora. Isso aqui é extraordinário, queridos. Eu amo isso. Glória a Deus. Porque isso aqui é a porta fechada para o diabo. Diga assim, isso aqui é a porta fechada para o diabo. Quando você não se molda, quando você não toma a forma de outrora, quando você não volta aos padrões anteriores, você está dizendo para o diabo, a porta continua fechada, a casa está ocupada. A casa está totalmente preenchida. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Como é que estão as tuas práticas? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu agir? Prontos para agir. Verso 13. Prontos para agir. Alertas. Alertas. Estando pronto, alerta. O crente tem que estar alerta, irmãos. O crente tem que estar atento. Tá? Para que não se amolde, não tome a forma dos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância. Por não saber dos valores da palavra de Deus. Talvez você está aqui hoje, está voltando para a igreja, está voltando a aprender, precisa ressignificar muita coisa
que já ouviu e precisa fazer validar. Você precisa fazer validar. Sabe, é aquele pagamento que só tem validade quando sai o código lá embaixo. Sim ou não? É aquela validação do pagamento, que você olha lá embaixo, aqueles numerozinhos, aquelas letras lá, tudo maramanhado. Você diz assim, autenticação. Tem assim de lado, autenticação. É quando você precisa autenticar. Nós precisamos hoje de pessoas que estejam autenticadas. Amém, queridos? Autenticadas, passadas, provadas pelo fogo. Amém? Provadas. É na prova que você é provado e aprovado por Deus. É nas lutas. É nas provações. É nas provações. Eu vi hoje um testemunho no Instagram de uma moça que disse que há 3 semanas seu namorado morreu. E ela disse que o que tem mais sustentado ela é a certeza da fé que ela tem em Cristo Jesus. E durante o vídeo e a fala dela, ela dizia o seguinte, colocando os cachorros para passear e forrando a cama, e mostrando o dia a dia dela de uma pessoa comum, dizendo que o que mais sustentava ela era a certeza de que Deus havia dito que mesmo que ela não se livrasse de coisas ruins, Ele estaria com ela. Ele estaria com ela em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque Ele prometeu, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E ela diz, eu louvo a Deus porque o evangelho que me foi ensinado foi um evangelho realista. Não foi um evangelho fantasioso. Foi um evangelho realista. A vida do crente tem muita luta. A vida do servo de Deus tem muita luta. Mas, e em meio a essas lutas, ele ainda tem que manter um padrão. Em meio a essas lutas, você ainda tem que manter um padrão. Um padrão de não voltar a ser o que era e de se tornar melhor ainda. Glória a Deus por isso. Diga assim, uma identidade inegociável da igreja. Sim, é essa a nossa identidade. Bota aí o capítulo 2, do verso 1 ao 2. Eu dou-me por satisfeito a primeira película exposta para vocês. Agora, verso 2. Portanto, livrem-se. Verso 1. De toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, de todo tipo de maledicência. Eu pergunto a você, queridos, o crente pode sentir inveja? Claro. Nós muitas vezes na igreja somos hipócritas, falamos e fazemos o que condenamos, sim. Pedro está dizendo, olha, em meio às lutas que vocês estão passando, afastem-se de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. E eu amo isso aqui, o verso 2, quando ele diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provam que o Senhor é bom. Vocês já provaram que o Senhor é bom? Deus já fez algo em tua vida que você diz assim, Ele existe. Ele existe, Deus existe na minha vida. Sem discurso de ninguém, sem discurso de pastor, sem discurso de irmão, sem discurso de ninguém. Deus já fez algo na tua vida que Ele provou que Ele é bom? Já que Ele provou que Ele é bom na tua vida, Pedro está dizendo assim agora, como crianças recém-nascidas. Às vezes a gente chega na igreja e quer logo fazer, acontecer, realizar. Às vezes os líderes erram, botam as pessoas, tá? Queridos, nós precisamos primeiro voltar ao discipulado. Amém, queridos? Amém. Esse desejo do leite espiritual puro aqui é o discipulado, é o ensino, é o desejo de voltar às origens, porque o que mais a gente precisa fazer é o que a gente deixou de fazer, que é a oração. Eu vou repetir, o que mais a gente precisa fazer, e parece ser redundante, mas eu estou usando de propósito, o que mais a gente precisa fazer é o que a gente deixou de fazer. Vamos repetir?
Amém? Quem está aí? Diga amém. Diga assim, o que mais eu deixei de fazer é o que eu preciso voltar a fazer. Porque às vezes você está querendo, sabe, tantas coisas assim, e às vezes o que mais você precisa voltar a fazer é o que você deixou de fazer. Orar e ler a palavra. Vigiar, estar atento, estar vigilante, estar agindo, combatendo o mundo, o pecado, o diabo. Você acha isso pouca coisa? Você acha isso pouca coisa nos dias de hoje? Uma moça, para viver com vestes santas hoje em dia, tem que ter muita coragem para ser crente nessa área. Um jovem, para ter um namoro santificado hoje em dia e não sair da igreja e ir para os motéis da vida, tem que ter muita coragem. Tem que ser muito crente. Um jovem, um homem de Deus, para não ter um amante fora, 2, 3, 4, 5, quanto ele quiser, ele tem que ter muita coragem, ele tem que ser muito macho diante de Deus. Ele tem que ser muito macho diante do diabo, porque o diabo bota para ele mais de 50 mil, quantas ele quiser. Ele tem que ser muito macho. Às vezes o que está faltando para a gente é voltar a fazer aquilo que a gente já fazia. A gente deixou de fazer. Orar, jejuar, se consagrar, buscar a Deus. Diga assim, como crianças recém-nascidas. Glória a Deus por isso. Como é que uma criança recém-nascida? Tem algum aí? Trouxeram algum aqui para a igreja? Tem uma novinha ali, né? Traz ela aqui para mim. Eu apresentei ela domingo passado. Traz, Thalita, ele aqui, por favor. Traz ele. Ela, a criança, né? Traz essa coisa linda aqui. Olha para aqui, queridos. A Bíblia está falando dele. Pedro está dizendo assim, olha, como uma criança deseja o leite. Pode me dar ele? Será que ele vem? Fica aqui. Dá o microfone. O segredo é... Fica aqui perto, que eu vou te devolver ele já, senão ele se agonia. Eu tenho que terminar o sermão. Como uma criança recém-nascida. Quantos meses? 8 meses. Tu já está desse tamanho, menino? 8 meses. Não é nem tão recém-nascido, né? Mas olha para aqui, querido. Não fala. É totalmente dependente. Você é dependente de Deus? Você é dependente de Deus? Não sei nem segurar mais. Não sei nem segurar mais, filho. Tu é totalmente dependente de Deus. Ele só deseja o leite. O leite. Só deseja o leite. Vem, filho, pega ele. Ele tá tossindo aqui. Eu acho que é eu apertando ele aqui errado aqui. Vem, meu filho, vai lá. Vê se vai. Só deseja o leite. Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor Jesus pela participação dele, queridos. Como crianças recém-nascidas desejem de coração. Desejem de coração o leite espiritual puro. Amém, queridos? Então, à medida que nós nos aproximamos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus, Pedro vai dizer, nós nos tornamos parecidos com ele. Se aproxime de Jesus. Amém? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, verso 9. Chegamos aí no texto que nós queremos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse adjetivo aqui no grego, ele tem uma raiz do verbo escolher. Eleita, qualidade eleita. Selecionado, você foi selecionado por Deus. Amém? E o verbo ele está interessante, ele está num estado, no tempo de que a ação foi feita no passado, ou seja, Deus no passado te escolheu.
Amém, queridos? Por meio da presciência dele. No capítulo 1 vai dizer, Deus previamente sabia que você ia crer, por isso te escolheu. Por meio do pré-conhecimento dele, ele te escolhe, ele te elege, e aí ele vem e diz assim, agora isso é inegociável. Por que isso é inegociável? Porque eu sou escolhido. Isso não vem de mim. Não existe valor, não existe mérito, só existe uma escolha eterna e divina. Deus sabia que você está aqui e que você ia ouvir o Evangelho e que você iria se entregar a Ele. E por isso Ele te escolhe. Ele vê que você é alguém que ia inclinar o seu coração para Ele. Há uma missão ativa da parte de Deus. A missão de você, depois de escolhido, proclamar. Você foi chamado para proclamar. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, agora você deve viver como? O comportamento deve ser como de algo ou de alguém que é uma propriedade exclusiva do rei. Viva com autoridade e santidade, porque você pertence à realeza. Eu vou repetir, viva com autoridade e santidade, porque você pertence à realeza. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você é propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem mais acesso. Deixa eu dizer algo para você, ele não entra mais no teu coração. Ele não comanda mais tuas ações. Ele não é mais hóspede, ele não é hospedeiro no teu corpo. Como atua nos filhos da desobediência, os inclinando a pecar e a cometer homicídios. Não, no teu e no meu corpo ele não tem mais domínio. Diga assim, no meu e no meu corpo ele não tem mais domínio. Ah, tá fraco, vocês estão fracos, vocês têm autoridade nenhuma, acho que ele deve estar rindo de vocês. Diga assim, no meu corpo ele não tem mais domínio. Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Porque eu fui escolhido, eu fui eleito pelo Senhor. Isso me torna, queridos, e me coloca numa condição inegociável. Não tem como eu voltar mais e dar lugar para o diabo. Vocês já ouviram essa expressão? Não dê lugar ao diabo. Já ouviram essa expressão? Não dê lugar ao diabo. Não é? Não é assim que existe essa expressão? Não dê lugar ao diabo. Né? Não dê lugar ao diabo. Então, eu quero dizer para você, Deus está contigo, o quanto você estiver com Ele. Você terá tudo de Deus, quando você der tudo de você para Ele. Viva como propriedade de Deus. Viva como povo exclusivo de Deus. Viva e abrace a causa de Deus, porque você foi chamado para anunciar agora as grandezas de Deus. Você foi chamado agora não para ficar calado, você foi chamado agora para anunciar as grandezas, para proclamar as virtudes. Diga assim, é outro nível. É outro nível. É outro patamar. E por que tem crente que cai, pastor? Tem crente que... Porque não vigia. Porque não fortaleceu a sua mente. Porque parou de buscar o leite espiritual. Parou de, como crianças recém-nascidas, de atentar para os ensinos mais elementares da fé. A fé, a leitura da palavra, a oração. Queridos, ninguém precisa pegar na minha mão para ler a Bíblia comigo. Pelo amor de Deus, eu preciso ler a Bíblia. Você precisa reservar um tempo para orar. Você precisa, uma vez por semana ou duas, jejuar. Pela sua vida, pela causa do Senhor, pela sua família. Você sabia que há destraves do reino espiritual na tua vida financeira se você fizer jejuns específicos? Você vai ter destravar na sua vida financeira. Você vai ter destravar na sua vida espiritual. Há coisas, irmãos, que nós vamos abrindo exceções, brechas para o diabo e ele vai entrando.
ele vai encontrando a sala livre, ele vai ocupando. Ele vai encontrando o quarto livre, ele vai ocupando. Ele vai encontrando outro quarto livre, a cozinha ali. Daqui a pouco ele está tomando conta de tudo. O diabo não tem pressa para me derrubar e nem te derrubar. Ele não tem pressa. Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Mas nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos a marca da promessa. Nós temos a marca da promessa. Nós temos o selo. Nós somos uma joia preciosa, lapidada pelo Senhor. E o diabo não terá mais autoridade sobre nossas vidas. Eu creio que no nome de Jesus, o Senhor está levantando um novo tempo de entendimento na vida da família na graça. Para que vocês não vivam mais um cristianismo fraco, frágil. Um cristianismo amedrontado pelo inimigo, crente com medo do diabo, crente com medo de Satanás, mas pelo contrário, nós somos casa de Deus, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Isso é uma identidade nossa inegociável. Você não deve negociar o que o Senhor fez por você lá na cruz do Calvário. Jesus derramou o sangue dele por você lá na cruz do Calvário. Talvez você veio hoje aqui pensando em ouvir uma palavra, sabe, tão... Mas eu disse, Senhor, mas é tão elementar, Senhor. O Senhor disse, mas vai, fala para eles. Eu disse, Senhor, eu estou pregando outras coisas, Senhor. O Senhor disse, não, mas volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Às vezes o Senhor para o profeta em algumas revelações e diz assim, vamos pregar para os meus filhos de novo, para eles não voltar a servir a Satanás. Para eles não voltarem a dar lugar ao diabo. Para eles entenderem que eles são propriedade exclusiva minha. Diga assim, exclusivo. Só tem um dono. Só tem um dono. Um único dono. Quem é dono da tua vida? Quem é dono das tuas finanças? Quem é dono do teu casamento? Quem é dono da tua inteligência, dos teus dons, dos teus talentos, dos teus bens? Quem é dono da tua casa? Quem é dono dos teus filhos? Quem é dono da tua propriedade? Quem é dono dos teus sonhos? Quem é dono do teu coração? Quantos donos tem o teu coração? Quantos donos tem a tua vida? Propriedade exclusiva de Deus. Nunca esqueça dessa mensagem. Nunca esqueça dessa mensagem. Porque você é igual aquele diamante que tem o selo do rei, de que aonde ele chegar, todo mundo vai olhar e vai dizer assim, esse diamante é da casa real. Esse diamante é da casa real. Você tem um selo do Espírito Santo. Você tem um batismo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda não foi, você será batizado e receberá o selo do Senhor na tua vida, para a glória e honra de Cristo Jesus. Fica de pé no teu lugar nesse instante. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar você aqui na frente.